Opa, Pedro Ponzo por aqui. Os gêneros de narrativa são tipos de história que podem ser contadas em várias linguagens. Pode ser contada em história em quadrinhos, cinema, literatura, teatro. Então, hoje eu vou falar sobre ficção científica, tá? Etimologicamente, o significado literal de ficção científica quer dizer ficção, ou seja, uma história inventada, científica que tem base científica, fundamento científico, certo? Então, assim, essa etimologia pode parecer óbvia, mas, na verdade, o gênero de ficção científica, ele não é só uma história que tem cunho científico ou que tem algum elemento científico dentro dela, né? A história de ficção científica, esse gênero, ele se baseia na relação da tecnologia e da ciência com o próprio ser humano e como essa ciência, como essa tecnologia influencia no ambiente, né, na natureza e nas relações entre os seres humanos, né, na sociedade em geral, em como a sociedade funciona, tá? Então é muito interessante você observar essa abordagem, porque assim você vai entender que a ciência ela muda a forma como nós vivemos, a forma como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes e com o nosso mundo, né, com a natureza ao nosso redor. Então, esses autores de ficção científica, eles são geralmente visionários, assim, eles têm uma visão bem avançada do futuro, bem precisa, né, tem um conhecimento também da natureza humana e eles exploram isso nas histórias deles. Então é muito interessante, vamos lá, você vai adorar saber um pouco mais sobre esse gênero de ficção científica que é tão presente na nossa cultura hoje em dia. Então, vamos nessa. Olha, a primeira narrativa de ficção científica que é registrada, que nós temos um registro físico, né? Ela data do século II depois de Cristo, tá? É uma história chamada A História Verdadeira, de Luciano Samosata. Luciano Samosata, do século II depois de Cristo. Então, assim, é uma narrativa que ele fala sobre outros planetas, né? Fala sobre a Lua, sobre guerras entre planetas. Então, assim, tem uma análise que é feita disso, que é uma analogia da sociedade que ele vivia na época, é uma crítica social que ele fez também, né? É uma alegoria que ele criou, né? Mas mesmo assim, pode ser visto do ponto de vista de fábula, né? Algo alegórico, mas mesmo assim, essa abordagem que ele teve de falar de outros planetas, de outras civilizações, de guerras interplanetárias, já pode ser caracterizado como ficção científica, né? Aí teve um longo caminho de lá para cá, com algumas histórias, algumas narrativas nessa temática, né? Mas o que é mais marcante é quando a gente chega no século XVII, tá? Com as narrativas de Voltaire. Voltaire escreveu o Micromegas, ou Micromegas, tá? Então, de 1752. Então, Voltaire, ele é um escritor também satírico, né? Um francês inteligentíssimo. Então, ele também usou dessa questão de outros planetas, da Lua e de não sei o que, de outras civilizações, para poder fazer uma sátira, né? Para poder tirar onda mesmo com a sociedade da época, mas mesmo assim você pode caracterizar de ficção científica, né? Uma outra narrativa é As Viagens de Gulliver, de 1726, de Jonathan Swift. As Viagens de Gulliver é super famoso, foram criados vários filmes já, peças de teatro, quadrinhos e não sei o que, várias narrativas, né, foram criadas a partir disso, de Gulliver, né, que fala sobre a viagem de Gulliver, né, claro. Ele vai até uma ilha onde todas as criaturas são pequenas, você deve conhecer essa história. E depois ele é aprisionado, né, amarrado e não sei o que, e depois vai para uma outra ilha onde todos são gigantes em relação a ele. Então, assim,
já narra nesse contato com civilizações alienígenas, né? Ele descreve essas civilizações, mesmo que não seja em outro planeta, né? Você vai numa ilha, né, misteriosa, mas mesmo assim pode ser considerado ficção científica por causa dessa criação de civilizações estranhas, né? Civilizações isoladas, perdidas. Isso também é ficção científica, né? Então você vê que esse gênero já vem de muito tempo atrás, ok? Então, chegando um pouco mais para frente, no século XIX, tá? Nós temos um evento fabuloso, que é a criação de Frankenstein, tá? Então, Mary Shelley, Mary Shelley, autora inglesa, tá? Junto com alguns amigos, Lord Byron e outros nobres, né, literatos e tal, fizeram uma reunião em uma mansão isolada, em algum lugar no meio do campo, no meio do nada. E aí eles fizeram um desafio de quem cria a história mais assustadora, né? Então, assim, nesse dia, a Mary Shelley teve um sonho, né? Ela sonhou com o Frankenstein. Ela sonhou com aquela eletricidade e tal, e aí acordou e pá, né, escreveu o início, né, o corpo da história de Frankenstein. Então, assim, é incrível. Eu gosto muito dessa inspiração onírica, né, de sonho, né? É uma das coisas que eu me esforço muito para tentar conseguir, né, puxar assim dos sonhos alguma ideia interessante. Então, assim, Mary Shelley, ela teve uma inspiração no sonho e tudo, mas ela pegou intelectualmente, né, as referências que ela tinha da ciência mais avançada da época, que havia muitas pesquisas nesse campo da bioeletricidade, né? Então, o pessoal estava começando a descobrir a relação entre os impulsos nervosos, né, e a eletricidade, que o impulso nervoso é elétrico, né? Então, estava começando essa pesquisa e isso inspirou a criar isso. Então, Frankenstein, de Mary Shelley, ele é uma história de terror, mas pode ser considerada também uma história de ficção científica, né? É terror e ficção científica ao mesmo tempo. É uma coisa incrível, né? Frankenstein, de Mary Shelley. Uma outra obra que nós podemos assinalar no século XIX é O Médico e o Monstro, ou em inglês, no inglês original, né, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, de Robert Louis Stevenson. Então aí já é mais uma questão da parte da química, né, de como as drogas influenciam o corpo e de como é uma química alquímica, né? Então é uma mistura, ele mistura um certo misticismo também. Frankenstein também, né, fala um pouco de Paracelso e tal. Então eles flertam, né, com esse misticismo, né, com esse ocultismo, mas a veia principal é científica, tá? Então, assim, O Médico e o Monstro, ele fala sobre essa dualidade do ser humano, que é ressaltada com essa poção, né, que o Dr. Jekyll, que é uma pessoa comum, é um pesquisador, tem os defeitos dele, é uma pessoa introvertida, né, mais tímida, ele toma a poção e se torna um monstro, né? Na verdade é um ser humano normal, só é um cara mais forte, mais grosseirão, né? Então ele se torna o Mr. Hyde, que é extrovertido, violento e tudo, né? Então, assim, pode ser considerado também ficção científica, né? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, pela abordagem que tem da química, né? Daquele laboratório e tudo. Ainda no século XIX, nós temos Júlio Verne, que é uma das grandes referências em ficção científica, né, do século XIX. E ele criou, só para dar um exemplo, né, em 20.000 Léguas Submarinas, ele criou o conceito do submarino, né, que nessa época não se cogitava criar um submarino, as pessoas não tinham tecnologia para isso. Mas o Nautilus, né, que é a nau do Capitão Nemo, ela submerge
né? E tem outras tecnologias também que eles exploram, né? O oceano lá por baixo, né? E tudo isso inspirou a criação do submarino, né? E de tecnologias navais, né? Então é muito interessante que esses mestres da literatura de ficção científica, eles inspiram o avanço da ciência, né? Então isso é incrível, isso é admirável. Então uma obra literária, uma obra artística, né, que tem um cunho científico, ela inspira a humanidade para frente, ela inspira o avanço da ciência, né? E é uma influência muito forte na nossa cultura, por isso é importante a gente estudar isso bem, ok? Outra referência do século XIX, que mais? É H.G. Wells, claro, não podia passar em branco. H.G. Wells, ele escreveu A Máquina do Tempo, que é uma das narrativas mais incríveis, assim, mais originais sobre viagem no tempo, né? Então ele começa a especular sobre essa viagem para o passado, para o futuro, como é que isso funciona e qual a experiência, né, que o ser humano tem no futuro, né, como um hiperfuturo pode ser, pode acontecer, né, de acordo com a natureza do ser humano. Então é muito interessante assim a abordagem de H.G. Wells da Máquina do Tempo. Também tem vários filmes, tem séries e várias adaptações assim literárias também da Máquina do Tempo, tá? Então vamos lá, porque tem muita coisa, tá? Para não ficar um vídeo muito demorado, ok? Então assim, no século XIX, na França também tem dois autores que eu vou citar aqui, que são Albert Roda e Jean-Marc Coté, tá? Eles influenciaram a ficção científica na França, na Europa também, só para citar, não passar em branco, tá? Então assim, depois do século XIX, no início do século XX, nós tivemos as duas grandes guerras, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, teve um respirozinho, né? Uns anos ali, período entre guerras, e depois começou de novo a Segunda Guerra Mundial. Então essas duas guerras, elas influenciaram muito, remodelaram o mundo, né? Remodelou não só os mapas, mas remodelou a relação entre os países e remodelou também a cultura, né? Como a cultura, como a arte, ela se desenvolvia ou se expressava. Então, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço na ficção científica, porque teve a bomba atômica, teve o átomo, né? Então, no século XIX foi a Revolução Industrial, né? Essa revolução industrial, tecnológica, do vapor, não sei o que. Então tudo isso influenciou muito a ficção científica daquela época. E no pós-guerra, a partir da segunda metade do século XX, né, toda aquela tecnologia de guerra, ela influenciou muito também a ficção científica, né, e o início da era espacial, a corrida espacial, a bomba atômica, né? Então tudo isso influenciou muito. Teve aquela era de ouro dos OVNIs lá nos Estados Unidos, né? Então assim, a ficção científica tomou uma outra configuração, certo? Então eu vou citar aqui alguns autores do gênero de ficção científica na literatura, tá? Por que eu vou falar só de literatura hoje? Porque assim, essa literatura do início do século XX, da segunda metade do século XX, ela meio que moldou, né? Assim, meio que foi a grande influência de todas as narrativas desse gênero que se seguiam, né? Tanto no cinema quanto nos quadrinhos. Então, no século XIX, o cinema começou assim timidamente no final do século, e aí no século XX, depois das guerras, o cinema já estava despontando, assim, já era uma febre no mundo inteiro, e a ficção científica também se desdobrou no cinema, né, e também nas histórias em quadrinhos, certo? Então assim, todo esse desdobramento veio principalmente da literatura, né, essa raiz desse movimento veio da literatura, e é por isso que eu vou dar uma atenção especial para ela aqui hoje, ok? Então assim, no século XX é importante citar as revistas de ficção científica que começaram a circular,
Umas revistas meio marginais, sim, né, de cultura que na época se chamava pulp, né, pulp fictions, que eram revistas de populares, assim, e eram até consideradas uma literatura menor, né, como quadrinhos também. Era considerado uma literatura mais simplória, assim, mais rasa, umas histórias mais besta, né? Mas grandes autores, perdão, mas grandes autores renomados, eles passaram a publicar nessas revistas, como o próprio Aldous Huxley, que eu vou falar mais na frente. E assim, esse gênero ele passou a ser cada vez mais considerado, né? Passou a ser mais levado a sério, passou a ser considerado como um gênero mais digno de notoriedade, né? Passou a ser considerado como algo mais respeitável, né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Então, assim, com essa evolução do gênero, né, na segunda metade do século XX, a ficção científica, grandes autores passaram a escrever ficção científica, e essas obras elas exerceram uma influência muito grande, né? Foram best-sellers, né? Que foram criados de ficção científica. Então eu vou citar aqui alguns deles, ok? Vamos lá. Na literatura, Aldous Huxley, que é o inglês, né? Que ele escreveu a obra Admirável Mundo Novo, né? Na verdade ele escreveu em 1932 essa obra, e ela já nessa época ela tem uma visão muito avançada da sociedade, né? Então ela fala sobre a questão do afastamento da natureza, né? Dessa artificialização, né, generalizada da sociedade. Então tudo que é natural é rejeitado, né? As crianças elas são condicionadas a detestarem a natureza, terem aversão à natureza. É muito interessante, assim, todas as pessoas são criadas em laboratório, né? Não existe gestação. As pessoas, quando chega a hora de morrer, morrem, elas não envelhecem. Então, assim, tem toda uma plastificação, assim, da sociedade, que é muito interessante, é muito semelhante, né, em muitos aspectos ao que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, essa artificialização generalizada. Então, assim, e todas as pessoas que nascem, né, naquele sistema de produção de pessoas, que é como uma fábrica de pessoas, né? Então as pessoas já são fabricadas, geneticamente manipuladas para serem operários, né? Então tem vários graus, né? Tem o trabalhador braçal, que é o operário, tem aquele que é um pouquinho melhor, que é o técnico, que né, coordena lá nas máquinas, tem um pouco melhor, que é o cientista, que é o pesquisador, e assim, tem várias castas, né? Delta, beta, gama, alfa, que é o maior, alfa mais. Então até os líderes, né, da nação, eles são criados geneticamente para aquilo ali, né? Muito interessante isso aí. Então, assim, o próximo, Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele é muito famoso por causa das histórias de robô dele, né? Ele não escreveu só sobre isso, mas assim, um dos livros mais famosos e mais adaptados, né, dele é o Eu, Robô, né? Ele escreveu esse livro em 1950, né, já no pós-guerra. Isaac Asimov é um russo, tá? Então é muito interessante porque ele transformou o robô não em uma criatura, só uma criatura violenta, uma criatura meio Frankenstein, né, que se voltava contra o seu criador e uma coisa ameaçadora, assim, assustadora. Não, ele transformou o robô em uma criatura importante para a sociedade, em um companheiro do ser humano, vamos dizer assim. Então ele enxergou muito mais à frente, e ele viu que o robô ele se tornaria assim, uma peça fundamental da vida humana, né, no futuro. Então ele criou nessa história, o robô, as 3 leis da robótica, né? Então essas 3 leis são as seguintes. A primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, nem deixar que ele se machuque, ok? A segunda:
um robô ele tem que sempre obedecer um ser humano, certo? Desde que isso não contradiga a primeira diretriz, certo? A primeira lei. E a terceira lei é que todo robô ele tem que preservar a si mesmo, desde que isso não contradiga nem a segunda nem a primeira lei, certo? Então é muito interessante, porque o robô ele meio que fica preso nessa de ter que servir ao ser humano, né? Então ele não pode machucar, ele tem que obedecer, ele pode se preservar, mas desde que não machuque ninguém, né? Não machuque uma pessoa, nem deixe de obedecer ninguém. Então assim, é muito interessante essas 3 leis da robótica que Isaac Asimov criou, e elas são usadas até hoje em dia nos parâmetros de criação de inteligência artificial. Então as pesquisas de inteligência artificial hoje em dia, elas usam as leis de Asimov para poder guiar, né, assim, de forma ética a construção dessa inteligência artificial. Mais uma vez, um autor, né, um artista, um escritor, ele está guiando a ciência, né, da humanidade. Eu acho isso fantástico. Então, assim, outro autor é Arthur C. Clarke, que é o inglês, que escreveu 2001, Odisseia no Espaço. Ele escreveu em 1968 esse livro. Então ele tem aquela visão de toda aquela corrida espacial, né? De como aquilo ia extrapolar em uma realidade assim, de viagens espaciais, de naves, e de como... Aí ele fala um pouco dessa questão da inteligência artificial também, né? Fala sobre essa questão do monolito, da criação da guerra e da evolução do homem. É muito interessante, 2001 também, certo? Vamos lá para não ficar muito longo o vídeo. O outro é Philip K. Dick, que é um americano, que escreveu Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Então, caso você não tenha reconhecido esse título, né? Saiba que esse é o nome do livro que deu origem ao filme Blade Runner, né, que é um dos grandes marcos da ficção científica da história do cinema, de todas as narrativas. Eu acho incrível. Ele fala sobre essa questão da criação, né, de um outro ser humano pelo próprio ser humano, né? É como brincar de Deus, né? Então ele cria artificialmente ali o ser humano, como o robô de Asimov, né? Então são criaturas atormentadas que têm um limite de vida. Então aí gera esse conflito de se a pessoa é ou não é um androide, né? Então gera aquele estranhamento assim, será que eu sou um androide ou não, né? Será que ela é um androide ou não? Qual é a diferença? Então é muito interessante e assim, a ambientação é muito assim incrível, instigante, né? Assim, essa visão futurista que foi dada na adaptação cinematográfica, né? Inspirou assim uma escola de ficção científica, né? Então uma das grandes influências, né, que causou foi em Katsuhiro Otomo, autor de Akira, que é uma das minhas HQs favoritas. Inclusive eu tô com ela aqui, o número 1 de Akira. Isso aqui é uma obra-prima e tem muita influência de Blade Runner, assim, pelo menos na questão da ambientação, né? Se você assistir Blade Runner e depois assistir a animação Akira, você vai ver muitas semelhanças, tá? Então, avançando mais, a gente tem George Orwell, né, que é o inglês, que ele escreveu o livro 1984. Ele publicou esse livro em 1968 pela primeira vez, e ele viu um pouco pertinho demais, né? Mas assim, em 1984 haveria uma civilização infernal, que é mais ou menos a que a gente vive hoje também em alguns aspectos. Então você não tem nenhuma privacidade, né? Que é aquela história do grande irmão, né? Do Big Brother, que é o grande irmão. Ele observa tudo, ele controla tudo, ele sabe de tudo que você faz. Então é mais ou menos o mundo em que a gente vive hoje, né? A gente não tem nenhuma privacidade, né? Então você baixa um aplicativo no seu celular, você tem que dar 1 milhão de permissões, assim. Eu fui ver hoje, fui ler detalhadamente, né? Hoje não, ontem,
sobre essas permissões, e no texto mesmo diz, olha, esse aplicativo pode usar a câmera sem você saber. Esse aplicativo ele pode usar o microfone sem você estar sabendo também, ok? Beleza? Tá, deletei, porque pelo amor de Deus. Então eles podem usar o seu microfone, eles podem usar a sua câmera e acabou-se. Seus dados estão tudo por aí, né? Então isso tem um lado bom que controla a criminalidade, mas por outro lado controla tudo, né? Então ele já antevia essa crise da sociedade. Então era uma sociedade também ditatorial, onde todo mundo tinha que vestir o mesmo uniforme, onde assim você não podia ter um relacionamento emocional, né? Tinha essa aniquilação da emoção. Esse tema da aniquilação da emoção também é recorrente assim em várias narrativas de ficção científica, né? Tem até um filme bem recente que é sobre isso, né? Essa supressão das emoções. Então tinha votos de castidade, né, das operárias, e tinha a questão, a exaltação do estado de guerra, né, que você estar em guerra, a nação estar em guerra era muito importante e tal, e não era importante para vencer o inimigo, era importante para manipular a sociedade, né? Então você vê alguma coisa parecida com isso lá em cima, lá nos Estados Unidos? Pronto. Então assim, nós estamos vivendo essa época, né, do Grande Irmão. Então o George Orwell meio que se antecipou um pouquinho, 1984, quando bota mais 20, 30 anos, pronto, a gente tá vivendo mais ou menos isso hoje em dia, espero que não piore muito. Então, para fechar, a gente tem Michael Crichton, que ele é o americano, né, autor de Jurassic Park. Ele publicou esse livro em 1990, que teve a adaptação de Steven Spielberg, que foi a febre, né, do cinema, Jurassic Park, que fala sobre bioética, experiência genética, de você resgatar o DNA e completar também. Então ele namora um pouco com aquele lance de Admirável Mundo Novo, né, da manipulação genética e tudo mais. Então também é uma abordagem muito interessante, assim, que tem falando sobre clonagem. Então tem muitas narrativas de ficção científica que falam sobre clonagem humana, né? Tem aquele A Ilha, tem aquele do Schwarzenegger, né? Então, assim, muitos filmes interessantes também se baseiam nessa questão da clonagem, né? Da manipulação genética. E tudo isso tem um grande conflito ético também. Então, essa bioética, ela também é muito discutida hoje em dia, das células-tronco. Se você pode pegar o corpo de um porco e fazer crescer nele um rim humano para botar no ser humano. Então, assim, isso está sendo discutido hoje em dia, né? Então, faz parte desse universo, né? Dessa problemática aí que foi trabalhada pelo Crichton, né? Em Jurassic Park, tá? Então, a gente ficou com um vídeo um pouco longo aqui, mas a gente deu uma boa geral, assim, vários elementos fundamentais da ficção científica, né? Como essas narrativas elas têm uma influência muito grande na sociedade, elas têm uma visão muito avançada da sociedade, e é um tema muito recorrente nas histórias em quadrinhos também, sobretudo na Europa, né? Na França e na Bélgica. É o gênero que é o primor, né? Que Moebius, né? Que lá eles pronunciam Moebi, tá? Então, que Moebius, o Moebi, ele foi o grande mestre, né? E Jodorowsky também, né? Que ele queria fazer um filme de Duna, não conseguiu. Aí se juntou com Moebius e disse, vamos fazer quadrinhos, bora. Aí estouraram, assim, criaram histórias incríveis de ficção científica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, quando a gente passar para os quadrinhos, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê na próxima. Até mais!